Existe uma cor escondida dentro de muitas casas que, segundo a cabala judaica, rouba a prosperidade sem fazer barulho, como uma sombra que se estende devagar até tocar tudo que você tenta construir. Quando eu descobri isso, senti um silêncio diferente ao meu redor, como se o ambiente tivesse parado para ouvir junto comigo. É assustador perceber que algo tão simples, tão comum e tão presente na nossa vida pode bloquear o fluxo da abundância, impedir que oportunidades cheguem e até criar um tampo de cansaço que atravessa dias inteiros. A Cabala diz que as cores não são apenas escolhas estéticas, elas são frequências espirituais, códigos da criação, forças que conversam com o nosso campo energético mesmo quando não estamos conscientes disso. E antes de começarmos a revelar qual é essa cor e por que ela interfere tanto na prosperidade, quero que você faça algo importante para ativar sua energia de abertura espiritual neste momento. Escreva nos comentários a frase: "Eu libero toda a energia que bloqueia a minha prosperidade". Há uma razão profunda para isso. Quando você escreve algo, você sela essa intenção no plano espiritual, como se colocasse uma assinatura vibracional que anuncia ao universo que você está disponível para receber luz e desalojar o que te trava. E escrever, segundo a tradição judaica, é uma forma de manifestação concreta. O pensamento desce para a palavra vira gesto e o gesto cria realidade. Mas o mais intrigante é que essa cor, tão comum, tão normal, muitas vezes está em lugares estratégicos da casa sem que você perceba. Entradas, corredores, quartos, salas, áreas onde a energia deveria fluir com leveza, mas acaba sendo absorvida, drenada ou silenciada por uma vibração que não deveria estar ali. A tradição dos antigos mestres sempre alertou que a luz divina precisa de espaço para circular, e que qualquer elemento que sufoque ou retenha essa luz cria automaticamente estagnação na vida financeira. É como tentar encher um jarro com água enquanto existe um pano escuro tampando a boca. Nada passa, nada se move, nada cresce. E mesmo assim, milhares de pessoas convivem diariamente com essa cor sem fazer ideia de como ela altera o humor, baixa a motivação, diminui a sensação de merecimento e fecha portas espirituais que deveriam estar abertas. E é justamente essa ignorância que nos coloca em desvantagem espiritual, porque é impossível corrigir o que não se vê. A Cabala chama isso de ocultação da luz. Quando algo bloqueia a visão espiritual, a pessoa passa a achar normal aquilo que está drenando sua energia. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Uma sensação de peso em certos cantos da casa, um desânimo súbito ao entrar em um ambiente, uma estagnação financeira que não combina com o esforço que você faz. Nada disso é aleatório. Tudo é energia, e energia sempre deixa rastros. Por isso, entender o papel das cores é o primeiro passo para recuperar o fluxo que te pertence. E quando você começa a enxergar como cada tonalidade age no campo invisível da sua casa, tudo começa a fazer sentido de uma forma quase inevitável, abrindo caminho para compreendermos por que a Cabala trata as cores como códigos espirituais capazes de mudar destinos. Quando olhamos para uma cor, nosso cérebro pensa que está vendo apenas pigmento, mas a Cabala judaica afirma que o que enxergamos é, na verdade, uma vibração divina condensada. Cada tom carrega uma força espiritual específica, uma frequência que se manifesta no mundo físico como luz filtrada através das sefirot, que são os atributos pelos quais Deus interage com a criação. É por isso que, para a tradição judaica, cores nunca são neutras. Elas influenciam humor, decisões, sensação de segurança, abertura para o novo e até a forma como o dinheiro circula dentro da casa. Algumas cores expandem, outras contraem, algumas refletem luz, outras absorvem tanto que criam vazio. E há cores que, quando usadas no lugar errado, atuam como um bloqueio direto ao Shefa, o fluxo de abundância que a Cabala descreve como a corrente viva da prosperidade. Essa visão pode parecer mística demais à primeira vista, mas basta lembrar que tudo no universo vibra. Sons, palavras, emoções, gestos, ambientes. As cores são apenas outra expressão dessa vibração, uma camada sutil que molda a atmosfera de um espaço, mesmo quando ninguém percebe conscientemente. E os antigos cabalistas observavam isso com a atenção de quem sabe que nada é por acaso.
Eles relatavam mudanças drásticas na energia de um lar quando certas cores eram introduzidas ou retiradas, especialmente em áreas de entrada, onde a energia penetra pela primeira vez na casa. Há histórias sobre famílias que prosperaram ao reorganizar a paleta cromática de suas casas e outras que viram perdas súbitas após incluir cores associadas à ocultação ou ao julgamento excessivo. O mais fascinante é que, na Cabala, cor não é estética, é linguagem espiritual. Tons ligados à misericórdia inspiram crescimento. Tons ligados ao equilíbrio trazem harmonia. Tons ligados ao fogo despertam ação. E entre todos eles, existe uma cor que, quando posicionada em áreas de circulação ou utilizada em excesso, cria uma espécie de sombra espiritual que interfere no fluxo da prosperidade. Essa cor não destrói, não amaldiçoa, não causa caos direto. Ela simplesmente suga a luz. E onde a luz não circula, a vida financeira enfraquece. É por isso que muitos cabalistas diziam que, antes de tentar mudar a sorte, é preciso mudar a vibração da casa. O ambiente é o corpo energético do lar. Tudo que mora ali responde ao que você coloca dentro dele. E quando uma cor errada ocupa espaço demais, ela começa a moldar silêncio onde deveria haver expansão, peso onde deveria haver leveza e retração onde deveria haver movimento. Não é coincidência que muitas pessoas sintam um desânimo inexplicável ao entrar em certos cômodos. A cor pode estar literalmente puxando energia do campo emocional e financeiro. E é essa compreensão que nos aproxima do próximo ponto: descobrir qual é o erro invisível que quase todo mundo comete com essa cor e por que ela trava silenciosamente o fluxo da abundância. A revelação do impacto dessa escolha cromática é o primeiro passo para recuperar a prosperidade que talvez esteja escapando sem que você perceba. O erro mais comum acontece justamente porque ninguém imagina que uma cor pode carregar tanto poder. A maioria das pessoas escolhe tons para suas casas pensando apenas em beleza, moda ou preferência pessoal, sem saber que está introduzindo no ambiente uma vibração que a Cabala considera pesada para áreas que deveriam receber luz. E é aí que mora o engano. Usar a cor proibida em lugares estratégicos cria um tipo de abafamento energético que impede que a prosperidade circule com naturalidade. A cor em si não é má, mas age como um véu que cobre a luz divina quando colocada nos ambientes errados. É como se a casa respirasse menos e tudo dentro dela começasse a se mover de forma mais lenta, mais densa, mais cansada. Isso se reflete no humor, nas decisões, nos relacionamentos e, inevitavelmente, nas finanças. Lembro-me de uma mulher que decidiu pintar a parede da entrada com essa cor, buscando criar um ar sofisticado e moderno. Ela achou linda a mudança, mas nas semanas seguintes começou a notar pequenas coisas mudando de forma sutil e desconfortável. Contas que antes fechavam com tranquilidade se tornaram apertadas. O trabalho, que fluía bem, começou a enfrentar atrasos. Ideias criativas desapareceram. E mesmo sem saber por quê, ela sentia um peso diferente ao chegar em casa, como se estivesse caminhando contra uma corrente invisível. Ao conversar com um estudioso da Cabala, ela ouviu que a entrada da casa é o ponto por onde a energia chega. Se esse ponto está coberto por uma cor que simboliza ocultação extrema, o fluxo de abundância simplesmente não passa. Ela removeu a cor, clareou o ambiente e em poucos dias descreveu a sensação de respirar de novo. Esse é o problema dessa cor. Ela representa energeticamente retração, condensação e absorção. Em pequenas doses ou em objetos específicos, pode ter função estética ou simbólica. Mas quando domina um espaço ou ocupa áreas de fluxo energético, como portas, corredores, salas e cozinhas, ela cria uma sombra espiritual que interfere diretamente na prosperidade. A Cabala ensina que a luz divina precisa de caminhos abertos. Qualquer energia que absorva em excesso o bloqueio e reflexão impede que a casa funcione como recipiente da bênção. E tudo isso acontece de forma tão sutil que a maioria nem percebe. A casa parece bonita, moderna, bem decorada e silenciosamente travada. As oportunidades chegam, mas não se concretizam. O dinheiro entra, mas não permanece. A pessoa trabalha, mas não vê resultado.
E, porque não conhece a raiz do problema, tenta resolver mudando hábitos, horários, estratégias, sem saber que a resposta está, literalmente, na cor da parede ou do objeto à sua frente. Essa compreensão abre espaço para algo ainda mais profundo. Entender como a Cabala explica em seus textos mais antigos por que essa cor interfere tanto no Shefa, o fluxo espiritual da prosperidade. E é essa base sagrada que revela a verdadeira natureza desse bloqueio oculto. Quando mergulhamos nos ensinamentos da Cabala, a verdade começa a ganhar contornos mais nítidos. Nada no mundo material existe sem uma raiz espiritual, e isso inclui cada cor que enxergamos. O Zohar descreve a luz divina como algo que se fragmenta em múltiplas frequências para que possamos percebê-la, e cada frequência corresponde a uma sefirá, um atributo espiritual. A cor proibida, aquela que interfere na prosperidade, está associada a uma sefirá que trabalha com ocultação, retração e contenção extrema. Essas qualidades, quando manifestadas em excesso dentro de um lar, criam um campo de rigidez que impede que o Shefa, o fluxo de abundância, circule com liberdade. É como se a casa se encolhesse energeticamente, deixando menos espaço para oportunidades, ideias e movimento financeiro. O Talmud e vários comentaristas cabalísticos explicam que a luz divina só se mantém em recipientes que conseguem refletir parte dessa luz. Quando uma cor simboliza absorção total, ausência de reflexão e condensação excessiva, ela impede que a energia se expanda. Em outras palavras, ela engole a vibração que deveria ser distribuída pelo ambiente. E a prosperidade, que depende de movimento, de abertura, de circulação, acaba sendo drenada por essa vibração pesada. Essa explicação não é metafórica, ela é estrutural. Para a Cabala, luz não é apenas simbolismo, é uma força real, quase física, que precisa de caminhos e superfícies que permitam sua transmissão. Imagine uma casa como um grande recipiente espiritual. Tudo ali dentro precisa colaborar para que a luz entre, se mova e permaneça. Agora, imagine esse recipiente coberto por áreas que não refletem luz alguma, que absorvem tudo e devolvem nada. É assim que a Cabala descreve o impacto da cor proibida em excesso. Ela cria pontos mortos dentro do lar, locais onde a energia não circula, como bolsões de estagnação que se acumulam com o tempo. E você sente isso mesmo sem entender de onde vem: cansaço ao entrar em certos cômodos, dificuldade de manter foco, sensação de peso ao acordar, brigas sem motivo, decisões confusas. A casa fala e o corpo escuta. E talvez você nunca tenha parado para observar que alguns ambientes da sua casa parecem sempre carregados, enquanto outros fluem com mais leveza. Isso não é acaso. A Cabala ensina que qualquer lugar onde a luz não consegue brilhar plenamente se torna palco para limitações materiais. Se a cor proibida ocupa áreas de circulação, entrada ou permanência, ela cria exatamente esse efeito: bloqueia caminhos que deveriam estar abertos. E quanto mais bloqueio, menos prosperidade. É por isso que tantos cabalistas afirmam que prosperidade não começa com trabalho, esforço ou sorte. Começa com luz. E luz precisa de espaço. Quando entendemos isso, fica muito mais fácil perceber por que essa cor, aparentemente inofensiva, pode interferir tanto na vida financeira. E é essa compreensão que nos prepara para reconhecer como esse bloqueio atinge não apenas o campo espiritual, mas também o emocional e o psicológico. À medida que entendemos como a cor proibida age espiritualmente, começamos a perceber que seu impacto não se limita ao campo invisível. Ela também afeta de maneira profunda o emocional, o psicológico e até a forma como reagimos às oportunidades. A psicologia moderna confirma algo que a Cabala já dizia há séculos: as cores moldam o comportamento humano. Elas influenciam nossa energia vital, nossa motivação, nossa clareza mental e até a sensação de merecimento. A cor proibida, quando usada em excesso, cria uma atmosfera de compressão emocional. Ela estimula retração, cansaço, introspecção pesada, como se a pessoa estivesse constantemente carregando um peso invisível nos ombros. É um tipo de energia que drena força antes mesmo do dia começar. A Cabala explica que o ser humano prospera quando está em estado de expansão, quando o coração está aberto, quando a mente está desperta, quando o corpo sente que pode avançar.
A cor proibida atua justamente no sentido contrário. Ela contrai, ela puxa para dentro, ela reduz o movimento. É um ambiente que contrai a pessoa, torna muito mais difícil que ela tome decisões ousadas, enxergue oportunidades ou mantenha constância emocional para construir prosperidade. É como tentar correr em uma sala onde as paredes parecem se aproximar lentamente, nada flui com naturalidade. Muitos especialistas em comportamento afirmam que cores muito densas aumentam a sensação de cansaço e dificultam processos cognitivos simples, como foco e organização. E quando falta foco, as finanças sofrem. Quando falta organização, o dinheiro escapa. Quando falta motivação, as portas não se abrem. A tradição judaica sempre entendeu que ambientes escuros demais estimulam pensamentos de limitação e desencorajam o movimento. E movimento é a linguagem espiritual da prosperidade. Eu me lembro de um rapaz que trabalhava em home office e havia decorado seu escritório com objetos e móveis nessa cor proibida, acreditando que isso criava uma atmosfera mais séria e elegante. O que ele não percebia era a exaustão constante, a procrastinação crescente e a sensação de estar sempre atrasado. Sua vida financeira parecia sempre um passo atrás, sempre presa num ciclo de quase. Quando ele mudou a paleta do ambiente para cores de expansão, descreveu a sensação como se alguém tivesse aberto uma janela dentro da própria mente. Ideias começaram a surgir, projetos começaram a andar. E, curiosamente, sua autoconfiança também aumentou, como se o ambiente finalmente estivesse empurrando ele para frente e não puxando para baixo. A cor proibida, portanto, não rouba a prosperidade apenas no plano espiritual. Ela desconstrói silenciosamente o estado emocional necessário para atrair prosperidade. E, quando unimos esses dois fatores, bloqueio energético e retração emocional, entendemos por que ela é considerada tão perigosa pela Cabala. E é justamente essa compreensão profunda que nos leva, sem esforço, à revelação que muitos esperam. Qual é, afinal, essa cor tão comum e tão poderosa na arte de bloquear a abundância? A cor escondida que rouba a prosperidade não é rara, exótica ou difícil de encontrar. Pelo contrário, ela está em todos os lugares, presente em roupas, móveis, objetos, paredes e detalhes que passam despercebidos. A cor é o preto. Não como presença moderada, não como elegância pontual, mas como excesso, como dominante, como camada que encobre a luz natural do ambiente. Na Cabala, o preto não é uma cor negativa em essência, ele representa a ocultação total da luz. É o nível mais baixo do espectro espiritual, aquele no qual a energia se condensa tanto que deixa de refletir qualquer brilho. E luz que não reflete é luz perdida. Por isso, quando o preto ocupa espaço demais dentro de uma casa, ele cria bolsões de estagnação, zonas onde o chefa, o fluxo da abundância, não consegue se mover. É importante entender que o preto não é proibido. Ele é poderoso demais para ser usado sem consciência. Em roupas, pode ser proteção. Em detalhes pequenos, pode ser contraste. Mas quando domina paredes, móveis grandes, portas, corredores ou a entrada da casa, ele se transforma em um campo de absorção que drena energia ao invés de distribuí-la. Os cabalistas explicam que o preto é a manifestação da Sefirá de Gevurá quando comprimida ao extremo, julgamento, contração, rigidez. E prosperidade precisa do oposto, expansão, leveza, fluxo. Eu conheci a história de um homem que decidiu pintar seu escritório inteiro de preto para criar um ambiente moderno e criativo. O resultado foi justamente o inverso. Sua criatividade desapareceu. Ele se sentia cansado, improdutivo, sem clareza, como se a mente estivesse sempre envolta em neblina. Seus negócios começaram a travar. Reuniões que prometiam avanço se dissolviam em nada. Era como se a energia não circulasse naquele espaço. Ao buscar orientação espiritual, ouviu a mesma explicação que os antigos repetiam. A luz não tem por onde entrar. Ele mudou a paleta do ambiente, introduziu tons mais claros, removeu móveis escuros, abriu espaço para cores que refletem. Em poucas semanas, descreveu a sensação de estar respirando em um lugar completamente novo. Seus resultados financeiros acompanharam essa transformação. O preto em excesso funciona como um buraco negro energético dentro da casa. Ele puxa para si, ele condensa, ele segura.
E o dinheiro, que é energia em movimento, não se aproxima de ambientes que não devolvem luz. A Cabala ensina que prosperidade gosta de brilho. Não brilho no sentido material, mas brilho espiritual, luminosidade que permite que a abundância se reconheça naquele espaço como um lugar onde pode permanecer. É por isso que casas muito escuras, salas com móveis pesados demais, quartos com cortinas que engolem toda a claridade e entradas sombrias criam, sem querer, campos de limitação. Nada flui, nada cresce, nada se expande. E esse entendimento abre um novo caminho. Se existe uma cor que bloqueia, também existem cores que ativam a prosperidade, harmonizam o ambiente e convidam a luz de volta. É essa transição natural que nos leva ao próximo passo, onde começamos a reconstruir o brilho que a sua casa pode e deve carregar. Se o preto em excesso drena a luz e cria estagnação, a Cabala nos ensina que existem cores capazes de reativar o fluxo de prosperidade quase imediatamente, porque vibram em sintonia com a expansão e com o movimento da abundância. A primeira delas está ligada a Sefirá de Chesed, a energia da bondade e da abertura. Tons claros, suaves, especialmente variações de branco, bege, dourado e azul claro. Essas cores refletem luz, ampliam o espaço espiritual e criam um campo de acolhimento para que o Shefa circule. O branco, por exemplo, é visto como a expressão mais pura da luz divina manifestada. Ele não oculta, não retém, não bloqueia. Ele devolve a luz ao ambiente multiplicando-a. Já o azul claro está ligado à espiritualidade elevada, à clareza mental, à intuição e à proteção, qualidades essenciais para construir prosperidade com consciência e alinhamento. A segunda categoria de cores importantes está relacionada à Sefirá de Tiferet, a harmonia. São tons equilibrados, nem densos demais, nem claros em excesso, verdes suaves, rosados discretos, tons de mel e de areia. Essas cores simbolizam o coração em equilíbrio, a mente centrada, o fluxo estável. Elas ajudam a criar ambientes onde decisões financeiras são tomadas com mais clareza e menos ansiedade, onde a criatividade aparece com naturalidade e onde as relações, essenciais para a prosperidade, se fortalecem. A Cabala sempre repetiu que prosperidade não depende apenas de ação, depende de atmosfera. Uma casa que vibra em harmonia abre caminhos. Uma casa que vibra em retração fecha portas. E a escolha das cores é uma das linguagens mais diretas para ajustar essa vibração. Você não precisa reformar tudo nem gastar muito. Pode começar removendo o excesso de preto, equilibrando elementos escuros com peças claras, substituindo cortinas densas por tecidos luminosos, colocando almofadas, quadros ou objetos em tons expansivos. Mas existe um segundo gesto, tão poderoso quanto mudar cores: a declaração. Se a cor ilumina o ambiente, a palavra ilumina o espírito. Por isso, a fórmula cabalística que deve acompanhar essa mudança é simples e profunda. Eu recebo a luz da abundância e deixo que ela circule livremente. Quando você diz isso, você alinha sua intenção à nova energia da casa. Você declara que não está apenas mudando a decoração, está mudando o destino. E essa frase, dita diariamente, cria um ponto de abertura espiritual semelhante a uma janela que se abre para permitir que o ar novo entre. Muitos rabinos afirmam que prosperidade começa quando a casa deixa de ser uma sombra e se torna um reflexo da luz divina. E isso não exige perfeição, exige consciência. Com pequenos ajustes, sua casa começa a respirar outra vez. E quando ela respira, você respira também. Esse movimento suave, quase imperceptível, conduz naturalmente para algo que comprova a força desse conhecimento ancestral. Histórias reais de pessoas que transformaram completamente seu fluxo financeiro apenas reorganizando as cores do ambiente. Quando começamos a observar o impacto das cores sobre a ótica da Cabala, algo se torna evidente. A mudança do ambiente muda o destino. E isso não é metáfora poética, é experiência concreta. Dona Esther, por exemplo, vivia há anos em uma casa onde a sala era dominada por móveis pretos, cortinas pesadas e uma parede inteira e escurecida para dar sofisticação. Ela achava elegante, mas o ambiente parecia sempre frio, silencioso demais, quase esvaziado de vida. Sua prosperidade caminhava da mesma forma. Entrava pouco, saía rápido, e nunca havia expansão real.
Foi só quando ouviu de um estudioso que o excesso de preto cria estagnação espiritual que ela decidiu mudar. Retirou as cortinas escuras, clareou a parede, trouxe tons de mel e areia, colocou almofadas em azul claro e reorganizou a iluminação. 2 semanas depois, ela descreveu a sensação como se a casa tivesse acordado. E, junto com ela, sua vida financeira começou a respirar de novo. Clientes antigos retornaram, pequenos projetos que estavam parados há meses se destravaram e ela mesma sentiu uma energia nova para agir. Outro caso marcante foi o de um jovem empreendedor que trabalhava num escritório completamente preto, paredes, mesa, cadeira, até mesmo os objetos decorativos. Ele acreditava que isso transmitia seriedade, mas vivia num ciclo de bloqueios, negócios emperrados, negociações que nunca fechavam, decisões confusas. Ele não sabia, mas estava literalmente trabalhando dentro de um campo que absorvia toda a luz e toda a criatividade. Quando ouviu a explicação cabalística sobre cores, decidiu testar. Trocou alguns móveis, repintou a parede frontal com um tom claro, introduziu o branco para refletir luz e o verde suave para equilibrar a energia. Em seguida, adotou a frase, "Eu recebo a luz da abundância e deixo que ela circule livremente." Depois de alguns dias, relatou que o ambiente parecia empurrá-lo para frente. Em um mês, fechou contratos que tentava há mais de 1 ano. Ele descreveu a mudança como tirar a prosperidade do modo silencioso. Também é a história de uma mãe que mantinha a cozinha, o coração energético da casa na visão judaica, com eletrodomésticos pretos, tapetes escuros e quase nenhuma claridade. A cozinha representa nutrição, sustento, bênçãos materiais. Quando ela absorve luz demais, a vida financeira da família enfraquece. Após trocar apenas alguns elementos-chave por tons de branco, bege e dourado suave, ela percebeu algo curioso. Gastos desnecessários diminuíram, a organização financeira melhorou e o clima da casa ficou mais leve. Pequenas mudanças criaram grandes aberturas. O mais impressionante desses relatos é que nada disso envolve superstição, são padrões. Quando a casa vibra luz, a vida responde com luz. Quando vibra contração, a vida responde com limitação. E esse entendimento nos conduz naturalmente ao ponto final desta jornada. Compreender que a prosperidade não é um evento isolado, mas o reflexo direto da alma, e que a casa, sendo a morada dessa alma, precisa carregar a mesma luz que você busca atrair. Quando reunimos tudo o que exploramos até aqui, começa a surgir uma compreensão profunda. Na visão judaica, a casa não é apenas um lugar onde se vive, mas um espelho espiritual da alma. Tudo o que acontece dentro dela reverbera para fora, moldando comportamentos, emoções, decisões e, finalmente, o fluxo da prosperidade. A Cabala ensina que a luz divina procura ambientes compatíveis com sua natureza, lugares onde possa se expandir, refletir e permanecer. Se a casa expressa fechamento, o universo responde com fechamento. Se expressa luz, a prosperidade encontra caminho. É por isso que mudar cores, retirar excessos e restaurar equilíbrio não é decoração, é alinhamento espiritual. Os antigos mestres afirmavam que o lar é o recipiente da bênção. Um recipiente que vibra escuro, pesado ou retraído transmite ao campo espiritual a mensagem de que não está pronto para receber abundância. Mas quando ele se abre, se ilumina e reflete luz, envia outra mensagem: aqui há espaço. E prosperidade precisa de espaço, não apenas físico, mas emocional e vibracional. A vibração de uma casa organizada, clara e acolhedora cria um convite energético que o dinheiro reconhece. Já uma casa sombria demais, dominada por tons de ocultação, cria uma barreira entre você e aquilo que Deus deseja entregar. Esse princípio não é filosófico, é prático. Observe por um instante a relação entre seu ambiente e sua vida interna. Quantas vezes você já entrou em um cômodo escuro e imediatamente sentiu o humor baixar? Ou esteve em um ambiente luminoso e automaticamente se percebeu mais disposto, mais atento, mais criativo? A prosperidade depende dessa disposição. Depende da clareza mental que te permite enxergar oportunidades. Depende da leveza emocional que te impulsiona a agir.
Depende da capacidade de tomar decisões firmes sem sentir o peso do mundo sobre os ombros. E tudo isso começa na vibração do lar. Por isso, a Cabala propõe um desafio simples e transformador. Por 7 dias, observe cada cômodo da sua casa como se estivesse vendo pela primeira vez. Pergunte-se: aqui a luz circula ou é engolida? Aqui eu sinto expansão ou retração? Aqui minha alma respira ou se contrai? Essa autoanálise revela muito mais sobre sua vida financeira do que você imagina, porque a casa revela o que a alma não fala. Se um ambiente está travado, é provável que algum aspecto da sua vida também esteja. Se um cômodo está leve, você provavelmente sente fluidez em alguma área ligada a ele. Tudo é simbólico, tudo é conectado. E quando você percebe que a casa é um organismo vivo e que sua prosperidade depende do diálogo entre você e esse organismo, algo dentro de você se realinha. É como se finalmente entendesse que o material e o espiritual nunca estiveram separados. Prosperidade é reflexo, é resposta. E, ao ajustar a vibração do seu lar, você naturalmente prepara o terreno para o momento final desta jornada. A bênção que sela esse processo e a missão que continua depois que o vídeo termina. No fim desta jornada, quando unimos cada fragmento de sabedoria, percebemos que a mensagem sempre esteve diante de nós. Prosperidade não é apenas algo que chega, é algo que se permite entrar. E a casa, como extensão viva da alma, precisa carregar a luz que você deseja experimentar na sua vida. Quando removemos o excesso de preto, quando abrimos espaço para tons que refletem e expandem, quando deixamos de lado aquilo que bloqueia e acolhemos aquilo que ilumina, estamos fazendo muito mais do que uma mudança estética. Estamos reescrevendo o campo energético onde a abundância se manifesta. A Cabala nos lembra que a luz divina só se instala onde existe coerência. E coerência é quando a alma pede prosperidade, a casa reflete prosperidade e a atitude diária sustenta a prosperidade. É esse alinhamento silencioso que transforma destinos. A verdade é que, quando sua casa muda, você muda. A forma como você acorda, pensa, caminha e decide começa a se alinhar com uma vibração mais clara, mais leve, mais aberta. É como se o ambiente sussurrasse continuamente que existe espaço para crescer, espaço para receber, espaço para prosperar. Muitos dizem que depois de ajustar as cores da casa, o clima emocional da família mudou, discussões diminuíram, ideias floresceram e o dinheiro começou a circular com mais naturalidade. Isso acontece porque luz atrai luz. Um lar luminoso se torna um ímã espiritual para oportunidades, proteção e bênçãos. E é justamente por reconhecer a sacralidade desse processo que agora eu desejo algo a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te conceda paz. Que tua casa seja um espaço de clareza, que as cores que você escolher reflitam teu crescimento, que teus passos encontrem caminhos abertos e que tua prosperidade não seja apenas material, mas também emocional e espiritual. Que cada canto do seu lar se torne um convite para a luz divina permanecer. E antes de encerrar, te peço algo que não é um comando, mas uma missão. Se este vídeo tocou você, se abriu seus olhos, se trouxe entendimento ou despertou algo dentro da sua alma, compartilhe com 3 pessoas que precisam recuperar o brilho na própria casa. Não é apenas divulgação, é mitzvah, é espalhar luz, multiplicar clareza e ajudar outros a desbloquear o que talvez esteja travado há anos. Quando você compartilha a luz, ela volta multiplicada para você. Que assim seja, e que sua casa se torne, a partir de hoje, um farol de prosperidade.